Nós temos estudado essa questão, esse ponto de modificação do clima em geral, para ver como que os grandes sistemas meteorológicos que atuam na geração de vento do Brasil, como que eles podem modificar, amplificar ou diminuir a possível geração futura. A gente tem estudado o desmatamento. O desmatamento, como todo mundo sabe, né, o desmatamento principalmente na Amazônia, que é o mais se falado, ele tem um impacto muito grande no clima local principalmente. Mas a ideia é fazer uma simulação do desmatamento no mundo todo, onde se tem parques eólicos. O intuito disso não é falar mal, não é achar ruim ou desmerecer a geração de energia eólica. É justamente buscar formas de mitigação, porque o desmatamento ele pode modificar o clima local, regional, mudando o regime de chuvas e a temperatura. E isso pode acarretar para a sociedade, imagina se ficar muito quente num local. Então, se tem muitos parques eólicos, desmatou uma região, além da fauna, né, além da flora, os animais e tudo que vivia ali, isso pode impactar no regime de chuvas. Ou seja, tinha uma vegetação que era importante para a umidade da região. Mais umidade, mais formação de nuvens, mais chuva. Se tira essa vegetação, diminuindo a umidade da região, diminui as chuvas, aumenta a temperatura. A população local vai sofrer com isso. Isso é fato. A entrada de um sistema frontal, por exemplo, que é uma frente fria, ela vai ocasionar mais ventos. Mas é porque a entrada de uma frente fria, ela faz com que o vento mude de direção e se intensifique. A frente fria nada mais é do que o choque entre duas massas de ar, uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Por isso que quando está muito quente, a gente já sabe que logo em seguida está vindo uma frente fria. Então vai ter queda de temperatura, vai ter a velocidade do vento modificada, direção do vento, vai ficar mais intenso e vai cair a temperatura. Na região sul do país, a frente fria é a que mais gera a energia eólica na região, porque é o sistema que mais chega na região, diferente do Nordeste, que são os alísios. A complementariedade do vento com a chuva, na verdade, ela existe. Mas é que, assim, no Brasil, as principais hidrelétricas, na época que chove mais, falando em sistemas grandes, tá? Sistema de alta pressão, até mesmo os ventos alísios, são sistemas que sempre estão atuando na atmosfera, que eles se deslocam, mas que eles sempre acontecem. Quando tem a época de chuva, acontece de o vento ser menos intenso. Não é que não venta ou não chove, mas acontece de o vento ser um pouco menos intenso. Quando não chove muito, o vento está mais intenso. Essa é a complementariedade. Só que, a minha opinião, a minha visão sobre isso é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado a falar sobre isso. Que a complementariedade, ela acontece. Mas, se chover pouco em um mês, se a média mensal esperada, se chover menos do que o esperado em um mês, as grandes empresas de energia vão ligar as térmicas para gerar. Então, porque o vento é intermitente. Então, não necessariamente vai ventar, você não tem como prever exatamente, isso é um avanço tecnológico científico que tem acontecido, de você prever o vento a curto prazo, de dias, de uma semana. Mas, de qualquer forma, as térmicas vão ser ligadas caso não tenha a chuva suficiente para gerar energia, porque o principal gerador de energia do nosso país são as hidrelétricas. Então existe a complementariedade, mas é um assunto que tem que ser tratado com cautela, que não necessariamente quando não está chovendo vai ventar mais e as eólicas é que vão realmente distribuir a energia para o país. Porque a questão tanto da eólica até a solar, que é uma coisa que está crescendo, a eólica, a questão toda dela é que ela é intermitente. Ser intermitente é um problema, porque o que significa isso, ser intermitente? O vento diminuiu agora. Daqui a pouco ele começa a ventar de novo forte. Deu uma parada, meu cabelo não está mexendo. Isso é ser intermitente. Pode ser que tenha uma rajada de vento, que é um vento muito, muito forte, de 20, 30 km por hora, talvez. Então é isso que tem que tomar cuidado. Se você faz um planejamento. Olha, mês que vem está previsto para ter menos chuva. Então vamos contar com as eólicas. E aí acontece algo na atmosfera caótica que realmente é
como é que você vai garantir a geração de eólica naquele mês, mesmo sabendo que não vai chover? O que é importante da meteorologia para essa área? É conhecer o sistema meteorológico como um todo. Por exemplo, a gente tem aqui a brisa, que a gente chama de brisa terrestre e brisa marítima. Então agora começou a ventar, a gente sabe que hoje vai vir uma frente fria, então é natural que dê uma acalmada e depois entre o vento com força. Mais para o interior, se a gente chegar mais para o interior, a gente não vai sentir essa brisa, mas a gente pode ter uma brisa vale-montanha, por exemplo. Esse é o que a gente chama de microescala. Se a gente colocar um aerogerador aqui, né, todo mundo pode brincar, coloca um aerogerador ali, em todo lugar que tem um ventinho as pessoas brincam comigo. Coloca um aerogerador ali, pô, vamos gerar energia com esse vento. Não necessariamente isso vai acontecer. Isso porque os meteorologistas ou a gente que estuda a ciência da atmosfera consegue entender como é que esses fenômenos e escalas meteorológicas se complementam. Agora vai entrar uma frente fria, então a gente tem uma brisa que acontece 24 horas. Brisa marinha, brisa terrestre o tempo todo, todo dia. A frente fria não acontece com essa frequência. Então esse é um outro tipo de sistema meteorológico que é o sistema em escala sinótica. Existe também, por exemplo, quando a gente está aqui no Rio de Janeiro, que a cidade alaga completamente, que você olha para o céu, nossa, que céu limpo, tá lindo, aí de repente chove. Aí todo mundo fala, nossa, esse tempo tá louco, o meteorologista não preveu isso. Esse é um sistema que pode acontecer, que pode ser uma nuvem específica chamada cumulonimbus, ou uma sequência de nuvens que podem ser uma linha de instabilidade. Esses são fenômenos que acontecem numa escala espaço-temporal diferenciada. E ela é chamada de mesoescala. Então a gente tem a microescala, que é a brisa terrestre e marítima, a mesoescala, a escala sinótica, que entram esses fenômenos que podem acontecer num tempo maior. E além disso tem uma escala maior, que é a escala climática, que são os ventos alísios, são as altas subtropicais. Todos esses fenômenos, eles se unem, né? Eles podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Os meteorologistas podem ajudar na geração de energia usando muito da previsão e do conhecimento dos fenômenos meteorológicos e dos sistemas atmosféricos que atuam na geração de energia, tanto eólica quanto da hidráulica, da hidrelétrica. Desde que eu estou na graduação, quando eu pensei nisso, né, em trabalhar com energia eólica, eu pensei, poxa, isso é sensacional. Eu nem sabia muito sobre o assunto, sobre a energia eólica. E na hora eu pensei assim, caramba, eu posso fazer isso. Eu vou dar a minha contribuição ao planeta para uma geração de energia que é mais limpa. Ela pode não ser totalmente 100%, é importante discutir os problemas envolvidos. Mas a minha sensação de contribuição em estudar, em desenvolver pesquisa, em trabalhar numa corporação que realmente desenvolva esse tipo de trabalho, isso sempre me motivou muito, deixar o legado, né?